Saúde a cada irmã, mas com mais um amor que eu tenho para cada vocês. Eu saúdo cada irmão, cada irmã. Eu gostaria de estar deixando a palavra para vocês hoje. E hoje a palavra do dia vai ser a viúva de Serepta. Uma mulher de fé, né? Uma mulher que mesmo que seus filhos iam passar fome, ela deu de comer, deu de beber para Elias, né? Eles são muito usados na presença de Deus. Então, aonde que se encontra é 1 Reis. Se você quiser de alguma forma incentivar de estar continuando a palavra, se você quiser escutar cada vez mais e mais a palavra de Deus, eu peço para vocês que se inscrevem aqui no botão inscrever-se aqui embaixo, que aí eu vou estar postando mais vídeos como esse também. Agora vamos estar lendo aqui no versículo 17 de 1 Reis. Capítulo 17, 1 Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Nesses anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Tira-te daqui, vai para o oriente esconde junto ao ribeiro de Quirete, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustêm, havendo que, conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão, a carne pela manhã, como também o pão e a carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aleluias. Nosso Deus muito fiel, né? Porque aqui, na palavra está dizendo no versículo 1 que Deus já estava dizendo: não haverá mais água. Mas Deus, ele é um Deus que não deixa os seus servos passar fome. Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que ele não deixa o servo seu passar por uma necessidade. Aleluias. Ele fez corvos descer do céu com pão e carne à noite e ao dia, e ele bebia a água dos ribeiros. Aleluias. Antes de entrar no capítulo central desse vídeo, que é a viúva de Serepta, vamos ler lá em Lucas 4, versículo 5. Aqui, né, ele já sabia. Aqui, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva que te sustenta. Aqui neste momento, quando Deus falou isso, para mim, eu acho que, eu tenho certeza que no pensamento de Elias, ele deve ter pensado, né, que uma viúva muito rica, uma viúva muito forte, né, em condições, eu acho que ele colocou na mente dele que era uma mulher bem rica mesmo, né, uma viúva cheia de dinheiro. Mas não, o nosso Deus, ele chega e faz. Ele deve ter pensado, chegando lá, ele viu uma mulher apanhando lenha, que era a viúva de Serepta. Eu acho que ele deve ter pensado: ô louco, essa mulher aí que vai me sustentar, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, gente. Todos nós somos pecadores. Até Elias, ele devia ter pensado essas coisas. Mas Deus, ele tudo tem um propósito. Elias, ele foi lá para salvar a vida da viúva de Serepta e a vida dos filhos dela, porque ele multiplicou a farinha e entre tantos, né? Vamos lá ler em Lucas 4, versículo 5, que diz: A viúva de Serepta: Em verdade vos digo que muitas viúvas no tempo de Elias existiam, a nenhuma delas foi enviados a Elias, senão a viúva de Serepta, de Sidom, a uma mulher. Aqui está dizendo que lá no tempo de Elias havia muitas
viúvas, e só uma foi escolhida. Só uma, aleluias. Só uma que era fiel, temente aos mandamentos de Deus. Só uma. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado, a pessoa aí, ou então comente no vídeo. Só uma foi escolhida. Só uma. Aleluias. E vamos ler aqui versículo 10, entrando na palavra. Então ele se levantou e foi para a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela a trazê-la, ela a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ó, foi ela que falou, né, gente? E indo ela a trazê-la, ela a chamou e lhe disse, chamou Elias: Traze-me agora. Ah, foi Elias mesmo. Traze-me agora também um bocado de pão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e que apanhei dos cavacos, e vou prepará-lo para mim e para os meus filhos, para que comamos e depois morramos. Aleluia. Uma das primeiras coisas que Deus se agradou muito de que a viúva de Serepta fez, vamos chamar ela de viúva. O que Deus se agradou muito com o que ela fez, a primeira coisa que Deus se agradou muito, ela deu água ao profeta. A segunda, ela falou isso daqui, ó: Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para os meus filhos, para que o comamos e depois morramos. Ela foi sincera, ela foi muito sincera. Deus já se agradou disso. E qual é a mãe que quer ver o seu filho passando fome? Qual é a mãe que vê o seu filho com as roupas que é umas roupas velhas? Tem muitas das vezes que tem mães que estão com roupa não existe roupa ruim, né? Mas roupas ruins. E a mãe dá para os filhos muitas das vezes a mãe tira dela para dar para os filhos. Então o amor de uma mãe é muito grande por um filho. Então ela queria dar para o filho dela. Ou seja, se ela desse para Elias, os filhos dela iam morrer. Mas Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de propósito. E no versículo 13 continua: E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para mim, depois fará para ti e para seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falará pelo ministério. Essa palavra aqui foi muito linda, gente. Gente, que palavra maravilhosa. Porque lá no Salmo 23 está dizendo: Se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Então não temas, povo de Deus, não temas. Porque se o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. Aleluia. Se nós estiver faltando coisa na nossa mesa, vai ter momentos que Deus vai enviar profetas para profetizar que vai ser abundante. Porque da panela a farinha não se acabou e a botija o azeite não faltou. Por quê? Porque ela tinha uma fé muito grande. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Então eu peço para que os irmãos tenham a fé que nem ela. E para ela crer que Deus é o Deus poderoso, é um Deus fiel, um Deus de propósito. E aqui no versículo 11, olha o que acontece com o filho dela. E ela fica irada, ela fica com raiva. Porque olha o que acontece. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona de casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Ou seja, ele morreu, nenhum fôlego ficou.
Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matarás o meu filho? Ela falou aqui, ó: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes a mim trazer a memória da iniquidade e matarás meu filho? Ela achou que Elias matou o filho dela, mas não foi nada disso que aconteceu. Versículo 19: E ele disse: Dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu colo e o levou para cima, ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E chamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, até a esta viúva com quem eu moro, afligistes matando-lhe o filho? Então se tendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino tome a entrar nele, ou seja, volte. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Aleluias. O nosso Deus, Ele é um Deus que ressuscita. O nosso Deus que não tem morte, que prevaleça ao nome dele, porque o nome de Jesus, ele é muito poderoso. Ou seja, o menino não estava nem com fôlego mais. Eu não lembro de qual passagem que era, mas uma mulher falou para Deus: se você estivesse aqui, meu filho não teria morrido. E o filho dela já estava, não sei se era filho ou esposo, já estava fedendo de tanto tempo que estava morto. Então aquele profeta entrou lá, orou, e lá ele ressuscitou. Aleluias. Então nosso Deus, ele é um Deus de maravilhas, ele é um Deus de glória, de honra. Eu prefiro que você sirva ele, porque ele vai mudar a sua vida. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela creu que Deus é Deus e que Elias era um homem de Deus. Então o filho dela ressuscitou. Ela teve uma vida maravilhosa e nada faltou para ela. E se você quiser conhecer a caminhada de Elias, vou lhe mostrar versículos e capítulos da Bíblia. Se você quiser estar pegando uma caneta ou então um lápis, eu vou estar citando para você os versículos e capítulos. Eu anotei aqui, ó. Tá anotado aqui, ó. Elias havia obtido grandes vitórias em sua vida espiritual. 1 Reis 17:1, que é aqui. Multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, que é a partir do versículo 8. 1 Reis 17, 14, 16. Ressuscitou o filho dela. Aí fica em 1 Reis 17, 20 e 22. E venceu 450 profetas de Baal. Nossa, que foi lindo demais, hein, gente? 1 Reis 18, 20. Agora, vê lá o que está escrito em 1 Reis 19, 4, porque eu esqueci de... 1 Reis 19, 4, esqueci de anotar. Ele, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, foi sentar debaixo de um zingo, e pediu para si a morte de Jabasta. O Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. É isso aí. Glória a Deus. Eu espero que você aí, cada irmão, cada irmã, novo no canal, eu espero que você tenha gostado da palavra que Deus ministrou em nossos corações. Eu peço para que você não temas, porque Deus é contigo, que você venha ter a fé que a nossa irmã viúva de Sarepta ela teve. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra, mano. Guarde ela na sua mente. Estude, que é maravilhoso. Você vai ter uma fé inabalável se você buscar a palavra de Deus, porque o nosso Deus, ele transforma, ele levanta o caído, dá direção ao perdido. Amém? Receba essa palavra. Tchau.